Oi, boa noite. Boa noite. Pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. No parkour todo mundo conhece como Pezão, é difícil alguém chamar eu como Rafael mesmo. Passa, por favor. Bem, eu pratico parkour desde 2008. Conheci o parkour aleatório, assim, foi na escola, conheci um amigo que praticava e desde 2008 então gostei e continuei treinando. Faço parte de uma das equipes que tem aqui em São José dos Campos, que é Elementares Parkour, mas tem outras. E tenho um trabalho de aula de parkour na academia aqui em São José. Pode passar, por favor. O que seria o parkour, né? O que a gente define o que é parkour? Tem gente que considera o parkour uma arte, né? É visto como uma arte do movimento, você usar seu corpo para se deslocar. Tem gente que leva um pouco mais a sério, fala que é um estilo de vida, outros tratam como uma filosofia. Locomover seu corpo de um determinado ponto. Você não precisa fazer algo espetacular, assim, falar, nossa, eu quero fazer parkour, mas eu não sei pular. Não sei fazer, tipo, grandes saltos, mas ninguém falou que fazer parkour tem que fazer um salto extraordinário e tudo mais. Às vezes um simples salto numa linha já pode determinar como parkour, você pode chamar de parkour. Não é nada imposto que você tem que fazer grandes saltos para dizer que faz parkour. Mas é lógico que o parkour também, Obrigado, queridas. assim como toda atividade, quando você vai praticando, você quer superar seu corpo. Então, às vezes você começa com uma distância bem pequena para pular, e vai ficando fácil isso para você. Você quer ir um pouco mais longe. Não precisa ficar amarrado naquilo da mesma distância, da mesma altura. Isso aí vai ser com o seu corpo, você vai ter que adaptar ele. Então, parkour é isso. Você determina um ponto A e um ponto B e traça o caminho usando o seu corpo. Você não precisa fazer nada tipo grandioso assim. É lógico que a gente costuma usar outras coisas, como correr também. Indiretamente, né? Porque a corrida ela acaba sendo para utilizar no movimento. Então aí você vai criando. Pode passar, por favor. Seria muito fácil se eu chegar aqui para vocês e falar que o parkour surgiu na França, um dos responsáveis seria o David Belli, mas eu queria trazer um pouco mais de história para deixar vocês mais por dentro do parkour. Pode passar, por favor. Quais seriam os princípios básicos para fazer parkour? O que você precisa fazer? Toda vez quando uma pessoa pergunta para mim o que eu faço na rua, o que eu estou fazendo, eu falo para ela, né, é parkour. Daí a pessoa, obviamente, não sabe o que é parkour, mas até aí tudo bem. Daí a primeira coisa que ela fala, é aquele negócio de ficar pulando. Eu falei, é isso, de ficar pulando. Muro, pula árvore. Tudo que dá pra gente utilizar de uma forma saudável, a gente usa. Então, o primeiro, um dos princípios seria o pular. Mas é lógico que vão tendo outros movimentos. Quadrupetear, escalar, equilibrar. Isso aí são movimentos que, às vezes, sem querer equilibrar, a gente acaba fazendo o movimento e colocando ele. Simplesmente por, sei lá, pulei na caixa aqui, tem que equilibrar. Acaba sendo natural. Pode passar, por favor. Então, já que os movimentos são naturais, quais seriam os primeiros movimentos que nós, seres humanos, aprendemos a fazer, né? Tem estudos que dizem que o homem, ele não andava sobre dois membros, ele quadrupedava. Então ele andava sobre 4 membros e se locomovia dessa forma. E tem teses que diziam que nossos ancestrais viviam em árvores, pelo fato de ser mais perigoso viver na terra, tinha caçadores e tudo mais. E o fato de a gente começar a andar sobre 2 membros se deu pela, vamos dizer assim,
transformações do planeta, que antigamente vivia em árvores, mas os troncos eram grandes. Então, tudo bem, a gente andava em troncos grandes, depois foi afinando, ficou mais difícil. E nesse meio tempo, os ancestrais, eles ficavam sobre dois membros para pegar alguma fruta, né? Pegavam alguma fruta e voltavam a quadrupitar. Quando acabou esse período de grandes árvores, troncos grossos, os nossos ancestrais começaram a andar na terra. E aí sim, sobre dois membros. Ou seja, um dos movimentos básicos do parkour, que é o quadrupital, um movimento, entre aspas, bobo, a gente já faz há milhões de anos. Só que pelo fato, talvez, de a sociedade ter achado, né, mais bonito andar sobre dois membros, a gente não pratica ele mais. Pode passar, por favor. Daí é lógico, né, que depois foram surgindo outros movimentos que a gente foi aprendendo com o decorrer do tempo, foi adaptando, né? A gente foi deixando o corpo mais forte e aprendendo coisas novas. Daí, passado milhões e milhões de anos, teve um cara que ele é considerado importante para a história do parkour. Quem que é ele? É George Herbert. O que esse cara tem de importante para a história do parkour, assim? George Herbert, ele viajava para algumas tribos, e nessas tribos ele percebia que a maioria dos indígenas, eles eram fortes, mas eles não eram fortes pelo fato de eles fazerem atividade física. Eles não, lógico, eles não iam na academia, que não tem academia, mas eles eram fortes pelo fato de eles apenas seguiram a vida dele, no estilo dele. E ele fez uma lista de 10 atividades que a maioria dos indígenas faziam. Seriam essas 10 aí: andar, correr, saltar, quadrupedar, escalar, equilibrar, arremessar objetos pesados, levantar objetos pesados, lutar, que no caso seria se defender, e nadar. Então, George Herbert determinou se qualquer ser humano fazer grande maioria dessas atividades, ele se tornaria um ser humano forte. Lógico, você não precisa fazer todos esses movimentos, mas se você fizer grande maioria deles, você vai se tornar um ser humano mais forte. Pode passar, por favor. Até aí tudo bem. George Herbert determinou esses 10 movimentos naturais que todo ser humano pode fazer. E teve um outro cara responsável pela história do parkour também. Seria Raymond Belli. Por que ele é responsável? Raymond Belli, ele participou de um treinamento chamado Parcours du Combattant, que seria o percurso de obstáculos. Esse percurso de obstáculos, ele foi baseado um pouco nos 10 movimentos, o método natural de treinamento de George Herbert. Então, ou seja, o ser humano tinha os movimentos naturais, que todo mundo dotado de membros aptos pode fazer. George Herbert percebeu que esses movimentos podem ser bem eficazes para o ser humano, se ele souber utilizar. E, num determinado tempo, fizeram um treinamento com esses movimentos, que seria o percurso de combatão, o percurso de obstáculos. Raymond Belli, ele foi bombeiro também, e ele sempre, vamos dizer assim, ele foi melhor que os outros pelo fato de ele levar muito a sério esses princípios. Ele foi campeão também naquela atividade de subir corda. E uma coisa importante que faz esse cara entrar na história do parkour seria o fato de ele ser pai do David Belli. Pode passar, por favor. Que era essa foto que eu passei para vocês lá. Então, quem foi David Belli? David Belli foi uma das pessoas, entre aspas, dizendo assim, que começou a fazer o método natural de treinamento nas ruas. Ele pegou um pouco do conhecimento que ele tinha com o pai dele, aprendeu todas as técnicas e começou, não só ele, tá, gente? Eu pego ele assim como exemplo, porque com certeza tem mais gente responsável pela história do parkour. Só que, vamos dizer que ele é um ícone do parkour, assim. Então ele começou a treinar nas ruas. De certa forma, eu acho que foi daquela seguinte maneira, igual aconteceu com o São José. Começou um grupo pequeno, um grupo maior e cresceu. E David Belli, ele fez um filme em 2004, que seria o B13.
Então, tipo, nesse filme B13, eu acho que foi onde a maioria do pessoal me conheceu o parkour, assim. Viu, nossa, que coisa legal, né? Tipo, o cara pula, usa o corpo só pra pular. Então, esse aí seria um dos caras principais da história do parkour. Pode passar, por favor. Então, não seria uma discussão, né? Mas seria uma dúvida, assim. Como determinar um verdadeiro responsável por criador do parkour? Poder apontar assim e falar, não, esse cara foi o cara que criou o parkour, ele tem que ser titulado no nome de criador do parkour. Primeiro, que a gente já usa o corpo para se mover há milhões e milhões de anos atrás. Só que devido à evolução, às criações do homem, a gente parou de usar o corpo. Agora a gente tem, né, meios de transporte. Mas antigamente não. Se queria comida, tinha que caçar, tinha que correr, tinha que pular, tinha que fazer várias atividades. Hoje em dia já não precisa mais. Então, aí já fica grande dúvida, assim, como falar que David Belly foi o criador do parkour. Daí, passamos para Raymond Belly. Como determinar que David Belly é o verdadeiro criador do parkour, sendo que os princípios dele estão anos atrás, bem anos atrás, graças a Raymond Belly. E se não fosse o pai dele, também não teria essa história. Então, tipo, isso para mim é uma grande dúvida, porque não dá para determinar um verdadeiro responsável. Que não dá para falar de todos, mas se fosse pegar, tem outras pessoas principais, tem grupos principais de parkour na França, que contribuíram para a história do parkour também, para chegar onde o parkour chegou. Mas isso aí é para vocês terem uma noção, que o parkour vem dos movimentos naturais da gente, e algumas chaves assim que fizeram o parkour chegar onde chegou até hoje. Pode passar, por favor. O parkour no Brasil. Como é que chegou o parkour aqui no Brasil, sendo que o parkour surgiu lá na França, né? O parkour chegou, como assim, em vários lugares do mundo, pela internet, porque não teve uma pessoa que veio lá da França para ensinar os brasileiros. Então foi através da internet mesmo assim. A galera via os vídeos na internet, assistia e tentava fazer na rua, sem tutor nenhum, sem nada. Daí surgiu a Associação Brasileira de Parkour, a BPK. Foi uma associação onde lá tem informações, tudo, para começar a trocar essas informações, tentar ter algo mais sério. Porque em 2004 era muito difícil. Para quem queria treinar parkour, tinha que ser na raça. Via um vídeo, você viu um movimento lá na internet, vou tentar fazer. Sei lá, via um salto e tentava fazer. E assim foi praticamente no Brasil inteiro. Até chegar em 2006, mais ou menos, onde já tinha mais gente treinando nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Maceió, já tinha mais gente treinando. Daí ficou mais fácil. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco aqui da região nossa, que é onde, né, a gente treina. São José, o parkour começou mais ou menos em 2005, 2006. Quase junto com o parkour, quando o parkour chegou no Brasil. Essa aqui é umas fotos da galera, né? Tem uma galera de São José aí. Da galera que treina, né? Tem foto antiga. Essa aqui é a das mais antigas que eu consegui. Tem essa, depois essa, aquela mais recente e a última. E então o parkour de São José cresceu bastante. Antes, quando a gente treinava, era um grupo, nossa, muito pequeno, era, sei lá, 15 pessoas, eu acho, no máximo. Nem isso. Hoje tem bastante gente treinando. E o legal também é que São José está crescendo o número de praticantes femininos. Antes era uma menina só, hoje já tem, nossa, acho que tem umas 8 meninas treinando hoje. Tem 2 aqui, ó, que treinam a sério. Então é bacana isso, ver que o parkour está crescendo. Taubaté também tem uma galera que treina. Tem uma galerinha que treina no Taubaté, tem uma galera de Jacareí. No litoral também tem gente treinando. Então o parkour na nossa região está crescendo bastante. Pode passar, por favor. Como que acontece os treinos aqui em São José? Geralmente a galera treina no parque da cidade, lá no Palquinho, não sei se todo mundo conhece. A maioria dos treinos acontecem lá. Então a galera marca treinos pelo Facebook, no grupo São José. A galera vai para lá e
treina, não é nada dirigido assim, tipo, nossa, tem que fazer 10 flexões, tem que fazer 10 pulos. É à vontade, você não precisa usar seu corpo, nossa, fazer o máximo no primeiro dia. Um dos lugares que o pessoal mais treina seria nos degrauzinhos ali. Cada um daqueles ali tem uma distância, alguns 7 pés de distância e vai aumentando. Então, não é você chega lá e já vai pular uma distância absurda. Você pode começar do menor ali e ir evoluindo. Outro lugar que a gente treina também é o Parque Santos Dumont, aqui do lado. Eu particularmente gosto de treinar muito lá. Tem outros lugares da cidade também, a gente sempre marca treino. Pode passar, por favor. Vou falar da expansão do parkour, né? O parkour é uma atividade física que chama muita atenção, pelo fato, né, de ser um pouco perigoso, essas coisas. Falso. Devido a isso, ele, né, atingiu as mídias hoje em dia. Bastante coisa mesmo assim, tipo, explodiu. Saiu o parkour em filme, que no Cassino Royale tem. O começo da novela Cama de Gato, em 2008, também são vários praticantes de parkour. E o filme, né, o que mais mostrou o parkour seria o B13, que é com um dos principais, o David Belly é o ator principal nesse filme. Ele tem uma cena lá de 2 minutos e meio, mais ou menos, que ele só usa o parkour para fugir. E tudo que ele faz lá, realmente ele faz, não é montagem, nada. Então essa cena ficou, né? Nossa, como que o cara faz tudo isso usando o corpo só? Fora outros clipes, parkour também já chegou a fazer parte de clipes. Outra novela também essa última, Guerra do Sexo também, quando ela começou, teve vários praticantes de parkour, eu lembro. E é isso, tipo, o parkour está crescendo muito. Vou passar, por favor. Daí só vou colocar a cena que David Belly faz no filme, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que ele faz.
Então, gente, essa aí foi uma das cenas que quando chegou no cinema todo mundo ficou, nossa, como que o cara consegue fazer tudo isso? E esse cara é o David Bailey, que, né, entre aspas, poderia ser o grande criador do parkour, porque ele começou a treinar parkour nas ruas e tudo mais. Mas, como eu disse, tem muita mais gente por trás da história do parkour. Toda vez que eu falo que eu pratico parkour, uma das primeiras perguntas que pessoas me fazem é se tem competição, né? Se tem, parkour tem competição, tem um campeonato disso aí. Parkour, ele não tem competição, porque como determinar que, sei lá, o meu pulo é melhor que o seu? Pode ter até mais técnica, mas parkour não determina que você tem que pular longe, pular alto para ser melhor que ninguém. Daí tem gente que fala, mas eu vi um vídeo lá na internet que o Red Bull fez um evento lá em São Paulo. A Red Bull, o que ela fez, né? A Red Bull, ela está em todo o evento, toda atividade que geralmente é radical, que chama atenção, assim, a Red Bull está, né? Ela faz dança, aqueles pulos que o pessoal cai na água, várias coisas. E a Red Bull criou um parkour, vamos dizer assim, que seria o Art of Motion, a arte do movimento. E ela, não sei se está rodando no mundo ainda, o penúltimo acho que foi aqui no Brasil, teve um último, eu não sei, não lembro onde foi. E ela foi para vários lugares do mundo falando que era competição de parkour. Daí, né, talvez por erro da gente, assim, praticante de parkour, a gente fala que não é parkour, seria o freehand. O que seria o freehand? O freehand foi uma derivação do parkour. O parkour foi criado para você ir do ponto A para o ponto B. Vamos supor, pular daqui para cá, usando o corpo da forma mais fácil, para você não cansar e sair, vamos dizer assim, esforçar menos o corpo. O freehand já é diferente, ele coloca giros, os mortais, né? Então você poderia atravessar daqui para cá no mortal. Daí acabou criando essa derivação do parkour. Talvez por eu, nossa, sim, que eu lembro que na época quando teve o Art of Motion, o pessoal falava, isso aí não é parkour, isso aí é freehand. Mas eu acredito que tanto o parkour quanto o freehand não foi criado para competição. Os dois foram criados livre, para você treinar, para você usar seu corpo para transpor um obstáculo, simplesmente isso. Não é para você ser melhor que ninguém. Então, por erro do Red Bull colocar o nome de parkour, talvez a gente tente livrar falando que é freehand. Mas tanto o parkour quanto o freehand não tem competição. Eu acho que tem gente que me pergunta se parkour um dia vai virar modalidade esportiva. Eu acho difícil, porque como que vai avaliar tantos movimentos, tantas coisas que se pode fazer. Mas o parkour não tem competição. Na época que a Red Bull veio para cá, a BPK lançou esse slogan, parkour sem competição. Aqui no Brasil, teve até um protesto lá contra a Red Bull, que muitos não queriam que tivesse esse evento aqui no Brasil, pelo fato de continuar deixando o parkour com essa visão. O parkour é para todos, não existe competição e cada um evolui de acordo com o seu nível. Pode passar, por favor. Academias e espaços, né? Academias, no caso, tinha 3, mas parece que tinha a Action em São Paulo, a Tracer e a Fitness aqui em São José. Só que a Action parece que fechou. Tem a Tracer de São Paulo e a Fitness, seriam as duas academias no estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro também tem a da Volts. São academias que, talvez para quem tem medo de treinar na rua, tem aquela dificuldade de chegar para conversar com o pessoal, seria mais fácil ir para uma academia treinar. Os pontos positivos e negativos de uma academia de parkour. Porque, ponto negativo, como que se cobra por, que a maioria que está aqui que treina, aprendeu a treinar parkour de graça, na rua, cada um ensinando. Então daí de repente abre uma academia e começa a cobrar por aquilo que você aprendeu de graça. Daí isso seria um ponto negativo. Mas também tem uns pontos positivos, porque muita gente quando vai no parque da cidade, dá para perceber, né? A pessoa fica olhando, fica interessada em saber, nossa, o cara pulou do muro, pulou alto pra caramba.
E talvez a gente, pelo fato de já treinar, já fazer os movimentos mais avançados, esses novos praticantes ficam com receio de chegar lá. Às vezes uma criança mesmo, muitas crianças gostam de fazer o parkour, acham interessante, né? Quando tem ação de juventude, nossa, as criançadas dominam os andames nossos, eles querem treinar. Então, imagina para um pai, como que um pai vai deixar para uma criança ir lá no parque da cidade e ficar pulando muro, se a criança se machuca. Então a academia, seria uma porta para novos praticantes. Talvez a pessoa nem precisava ficar o resto da vida praticando na academia, mas ela poderia começar e de conhecer, agora eu estou confiante e ir para o verdadeiro lugar onde tem o parkour, que seria as ruas. Espaços, né? No Brasil não tem nenhum lugar que seja do parkour mesmo, assim, né? Vamos supor, a Prefeitura de São José dos Campos criou um lugar lá para o parkour, só a galera do parkour que pode ir lá. A gente não tem, em São José dos Campos, no Brasil inteiro não tem. O que acontece, às vezes, um grupo se reunir e montar um lugar abandonado, assim, tentar fazer alguma coisa para o parkour lá. Porque realmente, no Brasil inteiro não tem um espaço, vamos supor, que o governo criou para a gente. Na Europa tem parques, os parques de lá são totalmente diferentes, a estrutura de sonho nosso mesmo, se treinar um dia daqueles. Mas por enquanto aqui no Brasil não tem nenhum espaço, seriam lugares públicos que a gente treina mesmo, parque da cidade, parque São Dumont, nas ruas, que a gente vai treinando. Pode passar, por favor. Vamos falar um pouco dos benefícios, né? O que o parkour traz de bom. Primeiro que, por ser uma atividade física, nos torna mais fortes, né? Um dos lemas do parkour seria ser forte para você ser útil. Ou seja, a gente treina o corpo, a gente evolui, mas de acordo com o nosso nível. Vamos supor, a gente não criticando, tá, gente? Mas de uma certa forma, musculação. A pessoa vai, ela fica forte, né? É o objetivo de cada um. Só que talvez se ela precisar usar aquela força que ela usa na academia, na rua, num dia para correr, sei lá, fugir de alguma coisa, ela não vai conseguir. Já o parkour não, a gente treina o corpo com o nosso peso mesmo, ou seja, a gente vai ficando forte de acordo com a nossa capacidade. O nosso peso do corpo o peso do nosso corpo já é o suficiente para a gente evoluir. Um dos benefícios acho que mais legais do parkour sim, seria a autoconfiança. A forma que o parkour te deixa mais confiante. Às vezes você pode fazer uma coisa extraordinária assim e sua mente te barra as pessoas ao redor. Você fala, nossa, acho que eu consigo pular desse caixote lá. Daí a pessoa fala, nossa, mas é longe. Aí você já fica meio naquela assim. E o parkour não, o parkour te mostra que você é capaz sim de fazer coisas extraordinárias com o seu corpo. Você tem que apenas confiar. Pode passar, por favor? Carlos? Obrigado. Então, gente, o que eu queria te falar, acho que era isso, que uma das coisas mais difíceis do parkour seria demonstrar um grande criador, assim, né, mostrar um pouco de onde vêm nossos movimentos, o parkour, como que está o parkour aqui em São José e no Brasil também. Espero que todos tenham gostado. Tem uma galera que já treina aí já, se vocês puderem ficar em pé, por favor, só para mostrar. Tem uma galera mesmo. Toda essa galera treina parkour. E parkour você não precisa. Não te limita, não fala assim, você tem que ser alto, você tem que ser baixo, você tem que ser grosso, você tem que ser magro. Quem quiser treinar, poxa, é força de vontade mesmo assim. Você não falou bastante sobre isso, porque eu vejo que o parkour não vai com equipamento de segurança, nem capacete, nada. Ele não é uma atividade bastante perigosa ou não? Sim e não. Porque, como eu falei, ninguém chega, vamos supor, do seu filho, né? Ele não vai chegar num caixote desse e ficar pulando no chão direto. Ele vai aprender primeiro a como cair da altura dessa, e aí sim, vamos supor, se ele quisesse pular daqui para cá, ele não ia pular essa distância. Ele ia achar um lugar mais apropriado, de acordo com o limite dele. E com o tempo que ele for pegando mais confiança, às vezes acontece da pessoa, né, tem aquele certo dom, né, ela já nasce com o corpo apto a pular, a correr, essas coisas. Mas ela tem um bloqueio mental, a mente dela fala, nossa, eu tenho medo de fazer isso, então não faz.
Mas com o tempo que ele vai treinando, ele vai pegando essa dificuldade. É lógico, se você se arriscar, você vai machucar, você vai lesionar alguma coisa. Eu treino desde 2008, no máximo que eu tenho é uns raladinhos na canela, só alguma coisa assim, nunca fui raladinho só, né? Alguma coisa assim, tipo, machucar mesmo. A única coisa que aconteceu foi o fato de excesso de treino machucar o músculo, mas nada de quebrar, lesionar, nada. Então isso vai de cada um. Equipamento de segurança não usa mesmo, a característica não usa. Não usa. Tênis, calça, não precisa ser calça larga assim. E nem Florida, quiser. e nem Florida. Camisa normal, mas não tem equipamento de segurança nenhum. Isso aí vai dar, não precisa não. Onde que a gente vai treinar sábado? Então, aqui no Sesc vai ser, como chama, Solares? Vai ser no Solares. Daí vai ser com essa estrutura aqui, vai ser esse caixote, esse outro, essas dois tocos aqui e uma parte do muro ali. E vão ser 4 movimentos. Vai ser o precisão. Vai passar o precisão, lógico que bem mais perto, né? Precisão, o speed, come e o cat. Não sei se dá pra fazer aqui, mas seria mais ou menos se grudar na parede. Opa! Esses 4 movimentos. Foi como eu falei, treino, todo dia a gente. Todo dia não, todo final de semana a gente tá lá no parque da cidade. A maioria da galera vai treinar lá. Daí quem tiver interesse, quiser treinar, pode ir lá, não é fechado. Mas é difícil às vezes para a pessoa, ela chega lá, sente um pouco, né, a acolhida de ver tanto, às vezes saltando do muro alto lá, mas cada um chega lá e treina de acordo com o seu nível. Qual a hora que seria lá no parque da cidade? Geralmente sábado às 2 horas. Mas seria legal, bacana entrar no grupo. No grupo lá tem no Parkour Central dos Campos, no Facebook. Daí lá sempre marca os horários lá. Se muda, porque às vezes tem outro lugar que a gente gosta de treinar, também marca lá. Fala no grupo. Não precisa passar não. O treino sábado vai ter quanto de duração, mais ou menos? Vai ser das 11 ao meio-dia. Eu pratico. Vai continuar pela cidade. Lógico. Pesão, avisa a galera aí também, tipo, tem várias garotas aqui, né, que as garotas também podem treinar, tem várias meninas que treinam também. Nossa, lógico, poxa, como eu falei, né, antes era muito difícil ver menino treinando, mas hoje já deve ter umas 8 meninas treinando. Mais?